De profissão, estou engenheiro de custos e engenheiro civil, empresário, trabalho na área da comunicação visual e também de publicidade, também na área de construção, de engenharia, mas, né, se formando como um investidor, né? Investidor em negócios e investidor em pessoas. E vocês vão entender durante essa live, ou durante esse podcast hoje, o que a gente quer dizer com o ser um investidor de pessoas. Sou casado com a Carmen, pai do Davi, da Helena e do Bernardo. Filho, imagem e semelhança de Deus. É isso que eu me reconheço na minha identidade. E desde que eu entendi que eu sou filho de Deus, a vida mudou totalmente. Porque a gente consegue entender que a gente está aqui para desfrutar da criação do Pai. E por isso a gente precisa cumprir o nosso propósito. E esse processo, esse projeto da plataforma Infinity, que hoje nós iniciamos com o podcast Infinity Mind, está relacionado a isso, a cumprir o nosso propósito, a cumprir aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, eu quero apresentar o meu parceiro, sócio, nesse projeto, o seu Hernani, e que ele se apresente inicialmente e fale um pouco mais também da nossa convidada que vai vir aí. Muito bem, bom dia a todos. E eu vou fazer assim uma rápida explanação. Eu vim passar um fim de semana aqui em Santo Antônio da Patrulha e já faz 5 anos que eu moro aqui, não fui embora mais. Então a gente começou aqui uma empresa de comunicação visual, chama-se Alvo Certo, muitos conhecem, mas não associam a gente. O Isaac, o engenheiro Isaac é meu sócio, e eu estou aí há 5 anos brigando com essa coisa chamada digital. Eu queria muito trabalhar no digital, viver do digital. Eu não queria mais trabalhar no mundo físico. Porque na época da pandemia, eu comecei a olhar eu não podia sair para a rua, né? Então, eu comecei a olhar minhas redes sociais e me questionava assim, para que serve isso? Só para me ficar olhando vídeos, para me ficar olhando, né? Qual é a finalidade das redes sociais? Eu digo que tem que ter uma coisa a mais, não é só uma coisa tão vã assim. Então, eu comecei a entender que as redes sociais é para a gente transbordar o nosso conhecimento e uma fonte de ganhar dinheiro. Mas como que se faz isso? Aí eu comecei a estudar e são 5 anos que eu me dedico a querer aprender sobre isso. Eu gastei muito dinheiro pagando mentorias, comprando cursos e aprendi alguma coisa, mas eu não sabia como é que era o ponto de partida para me ter retorno financeiro nisso. Como que era o ponto de partida para me alcançar as pessoas que eu queria alcançar. E todas as mentorias que eu tive sempre faltava alguma coisa. O mentor lá me ensinava até um determinado ponto, e aí quando eu ia pegar o embalo, ele disse, não, agora tem que comprar uma nova mentoria. Aí eu disse, eu não tenho tanto dinheiro, eu estou querendo ganhar dinheiro, e agora só gastar não vai dar. E aí foi um ponto que eu achei, digo, não vou conseguir, não vai dar certo. Aí um dia eu encontrei lá o Projeto Scala e vi que a proposta era diferente. E os valores também não eram uma coisa assim. Eu digo, bom, se der errado, eu não vou perder muito. Aí foi quando eu tive a surpresa, né? Foi que uma das mentoras do Projeto Scala entrou em contato comigo, a Anne, e me deu atenção, assim, uma coisa que eu não estava acostumado. E aí ela começou, me deu passo a passo, mostrar como é que era. Tinha mentoria todos os dias, qualquer dúvida que eu não queria saber, ela me tirava as dúvidas. E não só isso, ela pega a gente pela mão e vai ensinando, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela insiste, ela incentiva. E eu vi que o negócio era diferente. Então, aí as coisas mudaram. Então, eu comecei a tomar uma decisão, uma atitude de entrar de novo com vontade. Aí eu convidei aqui meu sócio, Isaac, para nós definir, né, por essa situação.
Mas Deus tem, tem umas surpresas para nós, uma coisa assim que não tem como explicar isso, é um milagre, né? Isso não acontece todos os dias. Eu tenho uma pessoa que está ali à disponível, eu chamo no WhatsApp, tiro dúvida, ela me mostra tudo como é que é. Ela não tem, assim, como é que se diz, a dificuldade de achar ruim, achar cansativo, ela está sempre disposta. Mas a grande surpresa é que a Anne se deslocou lá do norte, né? Ela está aqui em Santo Antônio da Patrulha, está aqui na nossa frente, veio conversar com nós. Isso aí não acontece todos os dias, gente. Isso não é toda hora que acontece. Então, eu quero aqui apresentar a vocês aqui a Anne, que é a nossa mentora, o seu esposo, e se deslocaram, viajaram de avião, viajaram de carro, então aqui. E agora eu quero passar a palavra para ela nos dar aí uma ideia de que é essa ideia nossa aqui, que da plataforma Infinity, e que ela está incluída, não só de mentorar aqui o processo digital, como também nós vamos trabalhar junto, alcançar pessoas para mudar a mentalidade das pessoas. Esse é o nosso tema aqui, mudança de mentalidade. Porque o primeiro passo que nós precisamos ter para mudar a nossa realidade financeira, a vida espiritual, é mudar a maneira de pensar, senão não vai adiantar nada. Então, é um privilégio para nós aqui, quero passar a palavra aqui para a Anne. Citoniane, é um nome difícil de falar, então eu chamo de Anne. Eu quero agradecer ao convite de vocês, assim, que deu tudo a calhar, né? Assim, a gente já vinha conversando, e quando eu conheci, ele me contou a história deles. Eu não tenho vontade de aparecer. Ele disse, a gente vai trabalhar isso. Meu nome é Citoniane, sou casada há 16 anos com esse homem lindo aqui. Tenho um casal de filhos e sou nordestina. Mas, por obra do Senhor, que nada acontece por acaso, tive que ir ali para Manaus e já estou lá há 23 anos. E quando eu o conheci, fizemos aí a nossa vida, os nossos filhos. A gente tem uma família também hoje, graças a Deus, muito estruturada diante de Deus. E os processos que acontecem na vida da gente é para exatamente isso, para que a gente esteja preparados, né? E durante muito, muito tempo, fui ali CLT, fui ali, eu digo que não é que seja uma prisão, mas é algo que te limita muito, né? É algo que te limita. E aí foi quando eu decidi sair da CLT, com o apoio dele, claro, que eu digo que hoje casamento tem que ser um apoiando o outro. Hoje não, né? Sempre, na realidade, é a base de tudo, né? E assim, graças a Deus, agradeço muito a ele que sempre esteve do meu lado para tomar as decisões mais difíceis. Porque na época eu ganhava muito bem, eu não ganhava mal, mas eu não tinha o principal. A liberdade. A liberdade. E eu não buscava, não era o financeiro. O incrível é que quando eu falo isso, as pessoas pensam que não, é pelo financeiro. Não era só pelo financeiro. Eu queria liberdade geográfica e de tempo, que eu sempre falo para os meus alunos. Você precisa se preocupar em ajudar, ter um tempo para você, né? Hoje, se eu tivesse como CLT, hoje eu não estaria aqui. É verdade. Né? Então, você mudar, já começa a sua mentalidade ser mudada por aí. É você tomar a decisão de você estar um passo à frente, de você tomar o controle. Eu digo controle de decisão, né? Porque o Senhor, ele te dá o livre-arbítrio de escolher. Sim. Mas você tem que tomar a decisão. E aí, depois desse tempo, ali na CLT, eu tive a coragem de sair, depois de 6 anos na empresa, tive a coragem de sair. Só que eu não sei ficar parada. E aí inventamos um monte de coisa, né? Já fizemos várias coisas, inclusive hambúrguer para vender. Mas eu sempre tive a sede de falar, de falar com mulheres, falar com pessoas. Eu sempre tive isso. E eu orava muito pedindo para o Senhor, eu quero algo que eu possa ajudar, que eu quero falar com pessoas. E hoje o Senhor me trouxe para cá. Está dentro do propósito de Deus. Está dentro do propósito de Deus, porque as minhas alunas, inúmeras delas vêm no meu particular me agradecer, porque todas, eu não tenho vontade de falar. Eu tenho até uma aluna que passou 9 anos paralisada, né? E assim, eu admiro demais.
porque depois que a gente conversou, ela decidiu entrar também nesse mercado. Até então estava ali limitada. Eu digo, quando ela me falou isso, olha, você mudou a minha mente, eu disse, Senhor, não foi eu que mudei a mente dela, mas eu fui usada. Eu digo, então eu estou realmente no propósito Foi um instrumento, certo. né? Exatamente, estou no propósito certo. E aí estou aqui, hoje, com vocês, dando graças a Deus por conhecê-los, porque um convite maravilhoso, gente. Muito maravilhoso. Eu queria perguntar pro Robson, para ele, o que significou essa mudança de vida da Stoliane, que ele se apresente também, né? E fale um pouquinho, assim, o que mudou dela sair do CLT e a conquistar essa liberdade que ela comentou. Bom dia, né? Eu me chamo Robson. Essa mudança, falando de CLT, né? Eu sou o maior incentivador das ideias dela. Eu sempre comprei as ideias dela. Nunca fui aquele esposo que, quero fazer isso e puxava para trás. Não, acho que o entendimento do casamento a esposa ela é auxiliadora, né? É isso mesmo. Então a gente caminhar junto, lado a lado, e um ajudar o outro, né? Por inúmeras vezes passamos momentos bem difíceis, isso é normal da vida do ser humano, né? E chegou um certo dia, né, que ia trabalhar já descontente, e chegou um certo dia que eu trabalho à noite, eu cheguei em casa, ela estava atrasada, estava saindo para o trabalho e me aguardou, ela estava saindo chorando. E quando ela ia fechando a porta, eu corri, eu abri a porta e segurei pela mão dela, disse, não, você não vai mais não. Liga e diz que você não vai mais, que aquilo já estava adoecendo ela. Então, ninguém começa alto, né? Sempre você vem construindo. Degrau por degrau. Degrau por degrau, constrói o alicerce. E vem incentivando até hoje, né? Apesar de eu estar no mundo físico. No mundo físico, né? Como a gente conversou antes, né? Eu gosto do que eu faço. Sim. Sempre gostei de máquinas, equipamentos, consertar. Desde pequeno, brincava com Lego. Então, quem sabe futuramente, né? Deus que conduz nossos caminhos. E eu acho que é basicamente isso, né? Em primeiro lugar, estamos há 16 anos casados já. A idade do nosso primogênito, que agora segunda-feira completou também 16 anos. E eles ficaram são uma benção, graças a Deus. Interessante nessa fala do Robson é que nosso propósito é falar em mudança de mentalidade. Então ele já deu um código ali, né? Que foi preciso, né? A Stoliane num momento lá de frustração, talvez, de não estar tendo os resultados que queria no trabalho, num choro, ele deu um incentivo para ela mudar, né? E eu acho que hoje eu ouvi algo, eu estava na estrada viajando, a rádio que eu estava perdeu a frequência, eu mudei para outra rádio, e acho que era numa rádio de uma igreja, e estava dando um testemunho. E o testemunho falava de que quando o povo saiu, né, do Egito, para eles não importava se era Deus que estava na frente, se era um bezerro de ouro, o que estava na frente, o que eles queriam, o que eles buscavam era a terra. E hoje a gente vê muito, e acho que a gente está novamente vivendo isso, onde as famílias, os casais, eles vivem em busca da terra. Primeiro do ter. Sem se importar com quem está na frente. Só que esse é o maior erro. A gente precisa primeiro colocar Deus na frente, né? Quem está na frente de todo o propósito, de todo o projeto. Eu senti isso, né, em vocês, assim, de que vocês levam, né, a vontade de Deus na frente, fazem pela unidade do casal, né, para ouvir o que Deus quer de vocês e não conquistar, né, como tu falou, a tua vontade não era ter dinheiro, mas, né, de transbordar, de ter a liberdade, de viver, de desfrutar e poder fazer o que tem que ser feito.
Hernani, perguntar aí. Eu queria entender, assim, ó, vocês têm a mesma ideia que eu. Isso não é normal o que está acontecendo aqui. Isso aqui tem que ter a mão de Deus nessa história, porque não é possível. Tu imagina, tu comprar uma mentoria, tu ver uma pessoa que tu não conhece, tu não sabe quem é. A gente começou a conversar ali sobre os negócios, sobre como desenvolver, né? Entrar para o mundo digital, como fazer a primeira venda, que é essa maior preocupação. E eu fui descobrir o ponto-chave, que é o segredo, onde está, o porquê que as pessoas não vendem na internet. Que eu não vou falar isso agora. Mas eu fui descobrir o que tu tem que fazer para te vender. É uma coisa básica, só que tu tem que fazer aquilo ali. Então, eu descobri, tá? Morta-chave, a charada. Aí, o que vocês entendem da mesma forma que eu, que isso aqui não é uma coisa normal, isso aqui tem que ter a mão de Deus. Você está aqui, olha, mas como assim vocês vieram parar aqui? Eu comprei uma mentoria, ela me ajuda, ela me ensina, eu mostro para minha esposa, ela diz, olha aqui, ó, ela assiste as lives assim, e ela me incentiva, ela também, no mesmo caso, né? Ela que me incentiva, ela não participa de nada, ela não fala nada, não diz nada, mas ela está sempre pronta. O Isaac conhece, ela está sempre pronta para me apoiar. Aí diz ela assim, mas será que eles vão vir mesmo? Você acha isso é normal? Isso que aconteceu? Eu digo que tudo que está nas mãos do Senhor é sobrenatural, né? Sempre é a vontade dele. E realmente, se fosse aos nossos olhos, não seria normal. Mas eu sempre digo que o Senhor, ele tem um propósito. Uhum. E não foi, nada acontece por acaso, de que o Senhor, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Exatamente. E o Hernandes foi muito interessante, porque, tipo, a gente tem uma estratégia que a gente usa no digital, no Scala, por exemplo, porque ela é do Scala, que a gente coloca entra em contato com a pessoa, né? E ele, assim, depois de, acho que de uma semana, né? Não, 2 semanas por aí, ele disse, eu quero saber mais. E aí eu mandei para ele, e eu tinha saído, e quando eu cheguei, ele disse assim, olha, manda o link para mim. Eu acho que ele ficou tão receoso, me manda o mais barato, né? Me manda o mais barato. Aí eu disse assim... Eu tava com medo de gastar e não ter resultado. Sim, me manda o mais barato. E eu entendo isso, né? E quando a gente começou a conversar, que ele me falou alguns projetos, que esse era o projeto, eu fiquei, nossa, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Eu falei a intenção que eu tinha, ele me mandou umas lives de vocês, era com ele que você estava isso mesmo. Ali no YouTube, eu disse, nossa, ele também tem a sede. Então, o Senhor, ele não uniu pessoas, ele uniu um propósito, o mesmo propósito de falar. Então, isso aqui não é normal, não é? É sobrenatural mesmo. Totalmente. É coisas do Senhor mesmo. Então, assim, como ele falou, ele disse, para as coisas acontecerem, eu achei muito interessante isso que ele falou, para as coisas acontecerem, Toninha, a mentalidade ela precisa ser mudada. Então, é em cima disso que eu quero trabalhar. Eu achei, nossa, realmente, as pessoas precisam hoje, a mentalidade das pessoas estão tão limitada, tão só no ter, só no buscar a terra, né? Coisas limitadas que elas não percebem que quem realmente conduz é o Senhor, que tem coisas maiores. Né? O povo não sabia, eles não sabiam, na realidade, eles não queriam enxergar que o Senhor tinha um projeto maior para eles. Preferiam ser escravos, que sair ali da terra e viver o sobrenatural do Senhor. E a humanidade, ela está assim, é como você, falou ainda há pouco, nós estamos vivendo isso de novo. O povo prefere estar limitado, né, do que viver algo maior. Então, assim, eu acredito muito que esse podcast vai ajudar muita gente. Vocês são um instrumento na mão do Senhor. Isso não foi por acaso. Não foi por acaso. Esse sonho não foi enterrado, né? O Senhor foi lá, tirou da gavetinha aqui, Hernani. Tá aqui, Isaac, vamos fazer novamente. E vai acontecer. Gente, eu tenho algo dentro de mim que eu tive algumas experiências com Deus muito fortes, tá? Não vou entrar no detalhe, mas só para dizer assim, com 22 anos eu tive um infarto. Eu estava na rua, era 1h da madrugada, era muito frio e chovia. Então, quer dizer, tu não via nenhum cachorro na rua. Nossa. E eu estava tendo um infarto. Então eu clamei por Deus, eu bradei. E ele falou comigo. E eu estou aqui.
eu já tive um AVC, eu tenho a boca meio torta, dá para perceber. Isso não afetou meu cérebro, nada, eu tô aqui. Então, eu tive muitas experiências muito fortes com Deus, que na igreja eu dava testemunhos do que Deus tinha feito na minha vida, e aquilo reunia muita gente para ouvir. Chegou um ponto que os pastores disseram assim para mim, não, tu para com isso, que aqui quem manda... Teve um pastor que disse para mim assim, aqui na minha igreja Deus não fala, Deus não mostra, não diz nada, que quem manda sou eu. Misericórdia. E tu não fala mais aqui. E aí foi que eu me aborreci, eu acabei saindo fora. Então eu vim com um monte de experiências com Deus, coisas muito fortes. Uma coisa rápida que eu vou contar aqui, eu estava em Belém do Pará, uma terra estranha, eu não estava me adaptando, porque lá as coisas andam lentamente, aqui a gente é muito acelerado, sabe? Aqui é tudo, a gente quer tudo para ontem. E lá eles andam, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu. E eu estava com uma certa dificuldade financeira, porque o meu trabalho, eu posso trabalhar em qualquer lugar, só que lá eles não querem qualidade, eles querem as coisas tudo de qualquer jeito que seja baratinho. Então o dinheiro não circula lá, não que nem aqui. E aí eu estava com uma certa dificuldade e eu estava indo embora para casa, eu morava numa casa chamada no lugar Buraco Fundo. Ou seja, do lado direito é só mato e do lado esquerdo tem casas. E tinha uma ponte que era a ponte dos assaltos. Ali, passar de moto ali, perdi a moto. E eu tinha que ir. E eu tô indo ali, aí eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô muito longe de casa, são 5h30 de avião. Para imaginar a distância que nós estávamos, né? Eu digo, e agora o que eu vou fazer? E eu bradei. Eu olhei pro céu e disse assim, cadê o Deus da minha vida? Mas eu gritei, cadê o Deus da minha vida? Cadê o Deus de Davi? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? E por último eu dei um grito muito forte assim, cadê o Senhor dos Exércitos? Alguém que ouviu disse assim, esse é doente, né? É louco. Aí eu fui para casa, era de noite, fui para casa, dormi, descansei e eu digo, eu vou na igreja. Preparei aquele dia, eu estava definido que eu ia lá na igreja tal, que eu tinha sido convidado, mas nunca tinha ido. Então eu fui mais cedo para a igreja. Não tinha começado, então o pessoal lá ligando os instrumentos e coisas, preparando o teu. Quando eu entrei na porta assim, tinha um varão que estava lá testando o microfone, ele olhou para mim lá do fundo da igreja, ele pegou a Bíblia e veio na minha direção, chegou e botou a Bíblia no meu peito e disse assim, eu, Senhor dos Exércitos, estou aqui. Que forte. Quando foi que eu te abandonei? Alguma vez eu te abandonei? E ele nem sabia o que ele estava dizendo, mas eu sabia, né? E eu estava sozinho, não tinha ninguém ouviu o que eu fiz, que eu clamei, mas eu, o Senhor dos Exércitos, estou aqui. Alguma vez eu te abandonei? Quando foi que eu te abandonei? Então aquilo ali foi, assim, são esse tipo de experiência que eu tive. Eu tive uma experiência de vida e de morte, assim, sabe? E Deus me socorreu. Então, tu imagina tu ter esse tipo de experiência, essas coisas que tu viveu e tu não poder passar a falar para ninguém. Porque nas igrejas tu não pode, isso aí não é permitido. Tem que ser aquele ritual de cantar, vem lá e fala de alguma coisa e tal, mas eu digo assim, se eu vou na igreja e eu ouvir uma palavra, eu tenho que praticar ela, eu tenho que começar a sair dali fazendo o que eu ouvi. Senão não faz sentido. Com certeza. Aí eu tenho esse negócio de muitas experiências muito fortes com Deus. E eu queria contar isso para as pessoas. Isso tem tudo a ver com o digital. Por isso que a gente está começando esse projeto, que é para a gente poder contar isso, não só isso. É ajudar as pessoas, e a primeira mudança de mentalidade que Deus coloca no meu coração, que a gente vê nisso aqui, né? Nani falou direto com Deus. E as igrejas muitas vezes colocam um teto, as denominações colocam um teto. Tu tem que falar com o pastor, né? É só aquilo que eles ensinam. Tu não pode cortar o cabelo.
né? Nada contra as igrejas, porque as igrejas ajudam, cada uma tem sua característica e elas são porta de entrada de muitas pessoas para a fé, e muitas vezes são salvação e cura para as pessoas, ok? A gente tem que incentivar isso, mas nós temos que mudar a nossa mentalidade e entender que a gente é filho e com isso a gente pode falar direto com o Pai. Tem acesso. E esse acesso que o Hernani tem com o Pai, a gente quer ensinar. Na realidade, a minha vida Maravilhoso. mudou mesmo. Foi quando eu entendi que na Bíblia está escrito que Deus criou o homem à sua imagem. Nós somos imagem e semelhança de Deus. As pessoas não entendem o que é isso. E as pessoas também não percebem isso. Quando tu entender isso, a tua vida começa a mudar. Aí eu fiz uma pergunta que eu já fiz para Deus, assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer para cá? O que eu tenho com esse mundo imundo aqui? Por que tu me mandou para cá? Daí ele me mostrou por quê, o motivo, o propósito. O propósito de Deus na nossa vida é que tu seja alguém aqui nessa vida. Porque se tu passar 30, 40, 50, 60 anos nessa vida e tu não foi nada, tu não vai ser nada na eternidade, tu não vai aparecer na eternidade. Certeza. Né? Tu vai chegar lá, tu não existiu aqui, como é que tu vai existir na eternidade? E os grandes homens de Deus da Bíblia, né? Eles estão na Bíblia até hoje, tá ali, foi falado, esses aí estão na eternidade, vão aparecer lá. Porque eles fizeram alguma coisa, eles foram alguém. Agora, se tu não existir, tu não for ninguém aqui, tu não vai ser ninguém lá, tu não vai aparecer lá também. Então, nós temos que fazer alguma coisa. E é esse que é o meu propósito. É isso que eu quero fazer. Fazer o ID, né? É. Fazer o ID. Não. Testemunho muito forte, Ananias. Eu digo que o que você falou realmente as pessoas colocam, hoje pastores colocam muito um teto, precisa de autorização para tudo. Eu, às vezes até comento isso para o meu marido. As igrejas elas não pregam mais a salvação. Elas pregam como se você fosse permanecer aqui. A gente precisa entender que não é isso. Não, é isso. O Senhor está voltando, a gente precisa entender e mudar a nossa mentalidade, que não é adquirindo. Por isso que a palavra do Senhor diz que a gente não deve colocar o nosso amor em dinheiro, em algo que corrói, né? Que as traças corroem. A gente precisa colocar a nossa fé em Cristo e entender que Ele está voltando para buscar a sua igreja. E a mentalidade das pessoas estão tão... É porque as pessoas entendem assim, já faz tantos anos que dizem que o Senhor está vindo e não vem. Só que a gente não entende que o tempo do Senhor é diferente do nosso. Que um dia é como se fosse 1000 anos. Então, as pessoas se limitam tanto a achar que o pastor é o motivo para que ele seja salvo, depende da palavra dele. Esse testemunho que se deu, a intimidade hoje com Cristo está muito limitada. As pessoas não buscam mais o Senhor como deveriam buscar. Porque é nas orações e no choro que o Senhor te ouve. Né? Em qualquer local. Né? Então, quando você destrava e você entende, você tem um acesso direto, você tem esse tipo de experiência com o Senhor. Né? As minhas experiências com o Senhor, mais pela madrugada, mais quando eu oro ali buscando realmente a presença do Senhor, aquele silêncio. Sim, eu adoro orar de madrugada. É maravilhoso. Eu costumo muito acordar às 3 da manhã para orar, né? Às vezes às 5. E eu digo que é um momento em que eu até falo para os meus filhos, nossa, às vezes quando eu perco a hora, nossa, hoje eu não consegui levantar o horário às 3 da manhã. Quando eu levanto às 5, parece que não é a mesma conexão. Né? E eu digo que isso acontece não é porque vai lá diante do Senhor só para pedir, é agradecer. Quando você entende que agradecer ao Senhor ele é muito maior que você pedir, você começa realmente entender qual é o seu propósito aqui na Terra. Porque Deus é bom o tempo todo. Ele, como eu falei, quando a gente entende que nós somos imagem e semelhança do Criador, quando a gente entra dentro dessa palavra, a nossa vida muda por completo. A gente não tem mais que viver desesperado, correndo atrás de dinheiro. As coisas começam a acontecer na nossa vida. As bênçãos correm atrás de você, né? É verdade isso. O testemunho aqui, o Isaac é um testemunho disso aí. Isaac tem até um nome aí bíblico, né? Nossa intimidade com Cristo, ela diz muita coisa, né? Eu tive também várias experiências, né?
Teve uma vez que eu fui dormir e pedi pro senhor me acordar às 3 da manhã. Ele acorda. Gente, 3 horas da manhã eu tava abrindo o olho. Acorda, assim, o sono passa assim do nada. Tu fica bem aceso assim do nada. Sabe, sem sono, aquele cansaço. Não tem cansaço Não nenhum. tem cansaço nenhum. É assim mesmo. A gente tem que pedir certo. Com certeza. A gente tem que ser Com específico certeza. no pedido. Sim. Quando a gente fala com o pai, isso a gente tem que aprender, né? O inimigo ele não cansa. Ele não cansa. Sim. Todos os dias ele nem dorme. Ele está pronto a nos destruir, a colocar para baixo, dizer que você não pode, você Não vai conseguir. não merece, não vai conseguir. Certo dia eu estava chegando no trabalho, eu até falei para minha esposa. Aí eu desci do transporte, caminhando, eu passei na escola da nossa filha, resolvi um probleminha lá e aí o solzão lá no norte, ele é bem intenso, né? Aí chega a vista, já vinha doendo, baixando, aí comecei sabe, ficar para baixo, assim. Aí eu lembrei, disse, caramba, se eu puxei a força, assim, disse aí, tu não vai me colocar para baixo, não. Eu cheguei em casa, assim, parece que eu não tinha passado a noite trabalhando. Parece que cheguei, como diz, né? Cheguei pilhado mesmo, elétrico. Sabe? Ele sempre vai querer nos colocar para baixo, que você não pode. Isso aí tá dentro do nosso tema aqui, que é a mudança de mentalidade. A mudar a maneira de nós pensar é fundamental. Se eu pensar que eu não consigo, que eu não posso, que tá difícil, que tá ruim, vai ser assim. Aí, se eu pensar assim, eu vou mudar isso, eu vou fazer a diferença. E ir para cima, tem que fazer acontecer. Tem um amigo meu lá do Pará, ele mandou um texto bíblico para mim. Ele faz 5 anos que eu estive lá. Ele conta que a maior experiência com Deus que ele teve foi quando estava comigo. Nós estávamos orando na igreja, era 3 horas da madrugada, a gente saiu. E aí tem um pastor que diz, pastor Manuel, sempre diz assim, vocês passarem na minha casa, se a luz da cozinha estiver acesa, vocês podem entrar pelo lado de lá onde eu estou lá. E aí estava acesa a luz, a gente entrou lá, tá? Aí estava ele com a esposa dele, o cunhado e estava conversando. Aí quando a gente chegou, ele disse assim, vamos fazer um café para os meninos aí. Aí tá, a gente estava com fome mesmo. Aí sentou na mesa, conversando. Quando eu peguei o primeiro biscoito, que eu ia, o senhor disse assim, levanta e olha. Igual um susto. Aí eu disse, o senhor mandou orar. E ele já se levantou, né? Aí ele se levantou, chamou, convidamos o pessoal para orar. Quando eu comecei a orar, assim, comecei a orar, e o senhor começou a usar ele em línguas de uma maneira que ele mesmo se espantou, porque quer dizer, nunca tinha acontecido isso comigo, foi muito forte. E ele falava lentamente, assim, quase que a gente entendia. Aí eu estou dizendo, senhor, então dá aqui interpretação para nós saber o que o senhor quer falar com nós. Mas olha só, o casal, o pastor e a esposa, o cunhado, a irmã da esposa dele, o esposo dela, eles se abraçaram e começaram a chorar e orar, chorar e orar e falar em línguas. E o senhor tentando falar, o senhor querendo falar com nós aqui, mas eles não deixaram. Eles não deram atenção. Começaram, né? Eles chorar e falar. Então o senhor, aí eu disse, senhor, não vai acontecer isso. O Espírito Santo quer atenção, ele quer espaço, ele quer que tu dê reverência, ele fala. E aí, tá, amém. Aí foi tomar um café, para eles foi uma benção, maravilha, né? Sentiram a presença de Deus. Mas não é só isso que Deus queria, que sentir a presença de Deus, mas Deus queria falar com nós. Aí a gente foi embora e ele dizia, ô Gaúcho, o que foi que aquilo que aconteceu lá? Eu digo, o senhor te deu uma experiência, cara. Aí a gente conversava, mandava um pouco e dizia, ô Gaúcho, o que foi aquilo? O que foi aquilo? E aí ele ficou assim, impressionado, digo, ó, Deus te escolheu para te dar uma experiência, só tem uma coisa. Não é do jeito que tu quer, é do jeito dele. Isso mesmo. Eu tenho fotos no meu Facebook ali, lá o pessoal me chama de profeta. Eu digo, longe de mim isso, cara, mas eles dizem assim,
Não brinca o gaúcho. Se o gaúcho falar uma coisa, daqui a 10 minutos acontece. Eu digo, não é eu, entendeu? Não é eu. Eu estava cumprindo um propósito e aí o senhor deu a experiência, mas ele não quis obedecer. Então faz 5 anos que ele está no mesmo lugar. Ele não mudou 1 milímetro. A vida dele não cresceu, não avançou 1 milímetro. Porque ele quer fazer o que ele quer. Ele não quer fazer o que Deus está mandando. Acho que essa foi uma das principais mudanças de viradas de chave na minha vida também, com relação ao não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer, né? Para mim, com outras palavras, assim, a gente conquista as coisas, e daí linkando ao que a gente falou no início do podcast, que eu não sabia porque que eu tinha falado, né? Mas o negócio de correr atrás da terra, né? E não do principal, que é Deus. Por muito tempo, depois de ter sido, né, ter até diploma de pregador da Igreja da Renovação Carismática Católica, lá na minha juventude, com 25 anos, eu me afastei totalmente da igreja, do viver isso, e estava totalmente dedicado no trabalho. Então, a gente estava com uma construtora quando começou a pandemia, com mais de 20 obras, 17 milhões em contrato, correndo atrás, trabalhando, saindo de casa às 5, chegando às 22. A cabeça não parava de trabalhar nunca, não conseguia viver, não conseguia desfrutar meus filhos, a minha esposa. E só que o que a terra dá, que o mundo dá, ele te tira. Sim. Então, na pandemia, eu perdi tudo isso que eu tinha, esses contratos. E aí, graças a Deus, eu fui convidado para participar de um grupo de transbordo. E dali comecei a ouvir, me acheguei de novo a Deus, a palavra. Não que eu tivesse parado, eu nunca parei de rezar, de acreditar. A fé sempre me sustentou, né? Mas eu corria em função, né? Era tudo em função do dinheiro. Eu vejo que a gente para o serviço. Então, quando a gente vive para ti, só em função do ter, só em função do acumular riqueza, aquilo ali é um castelo de areia. Então, a virada de chave é essa, que não é pela força do nosso braço que a gente conquista as coisas, é pela graça de Deus. E se tu não estiver colocando os dons que Ele te deu a serviço dele, tu estiver só lutando pela força do teu braço, a qualquer momento, tu tá fora do propósito. A qualquer momento, da mesma forma que veio, vai. Né? Da mesma forma que veio, vai. É muito volátil. É muito, né? Então, se a gente tá lá na Bíblia, nas palavras, basta a gente entender a palavra dos talentos, né? Se tu receber um talento, se tu não multiplicar. Então, aí eu voltei e fiz uma reflexão lá atrás. Eu fiz o curso de pregação, eu preguei para jovens, eu impactei a vida de jovens. Eu fui agradecido, né? Pessoas me agradeciam por aquele serviço e eu me afastei daquilo. Eu parei de usar os dons que Deus tinha me dado. Eu parei de multiplicar os talentos. O que aconteceu? Foi me tirado. Foi dado para quem estava transbordando. Mas a qualquer momento, quando a gente pede, Senhor, me devolve os meus talentos. A gente tem essas experiências. Devolve os meus talentos, que agora eu vou colocar à prova. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui. A gente está recomeçando, né, de novo, né? Que de 3 anos para cá, que eu tive essa virada de chave, a gente já abriu o QGR. Não sei se depois a gente pode falar melhor o que os QGR são quartéis generais do reino. É um projeto tipo uma célula de igreja, mas onde a gente fala de network, de negócios e tem o objetivo de ajudar pessoas. Nossa. Né? Dentro da minha casa foi onde a primeira pessoa que me ligou para fazer parte do QGR foi a Hernani. Nós viramos sócios no negócio físico, né? Sócios agora no negócio digital. E já tivemos várias evoluções, né? Prosperamos muito depois disso. Só que tudo pela graça de Deus. Não é pela força do nosso braço. A experiência que a gente teve, né, Isaac? Que é assim, ó. Tu começa a transbordar, tua vida financeira começa a subir. Não precisa se preocupar com dinheiro. Não tem que se preocupar com dinheiro. Tu começa
querer ajudar pessoas, a tua vida financeira começa a subir. Isso aí é automático. Automático, né? É. Isso, nós temos também experiências muito fortes, onde nosso talento, ele não, eu creio, ele não foi tirado, ele foi retido por um tempo. Mas sei que o Senhor ele vai te colocar de volta. Essas, como eu digo, eu gosto muito do Salmo 127, né? Vivemos um momento de turbulência em 2018, 19, onde quase chegamos a nos separar, até minha esposa. E Salmo 127 diz que se não for o Senhor que edifica a casa, em vão trabalhos que edificam. Por um momento, quando eu iniciei a faculdade, não cheguei a concluir. O Senhor deixou de ser A tua prioridade. a minha prioridade. Isso eu coloco agora abertamente, que vai ser divulgado, mas voltei a beber quase todo dia. Chegava, conhecia um amigo, onde quase todo dia, antes de entrar na faculdade, ele tomava 2 litrão de cerveja. E aquilo o Senhor, ele não permitiu que eu concluísse. A minha turma já concluiu. Eu estava vendo a formatura deles. Meu casamento quase termina. Minha esposa sofreu bastante. Meus filhos sofrerem. E chegou um momento que eu olhei para meus filhos. Eu disse, caraca, o que eu tô fazendo? Tô arruinando com a minha família. Tá tudo errado. Não, tá tudo errado. Tudo errado mesmo. Nós éramos líderes, supervisores de célula. Outro dia estávamos conversando, se a gente tivesse continuado da mesma... Talvez e tivéssemos já sido ordenados a pastores, mas nada foge do controle do Senhor. Ele permitiu que acontecesse tudo isso para que pudéssemos ter experiências para ajudar outras pessoas. Então, certo dia eu cheguei em casa, eu olhei meus filhos, ela estava de mala, ela disse, não, vou embora. Eu olhei para ela e disse, não, tá errado. Entramos pro quarto, conversamos, pedi perdão dela, choramos, nos perdoamos. Eu disse, não, tá errado. A partir de hoje vai mudar. E hoje, minha família está de pé, com a graça do Senhor. Eu vou segurar aqui porque é forte para mim. É forte. Mas é assim que acontece. Mas é muito ruim quando você tá longe dos caminhos do Senhor. É ruim demais. E quem já teve experiência, já viveu... É mais complicado ainda. É mais complicado. O Senhor contando seu testemunho. E o Senhor vir, ele usar um servo dele para transmitir, conversar, é muito forte. Então, as pessoas só vão entender quando elas tiverem experiência com Deus. Elas vão entender. Aí também tem uma chavezinha aí, como assim, falando no digital, eu descobri o que faltava, qual é a chavezinha para o negócio fluir. No mundo espiritual também tem um detalhe para ti ter a resposta de Deus, para ele falar contigo. Tem uma coisinha bem pequena assim. Se tu não fizer, tu pode levar anos pedindo a mesma coisa e ele não te responder. Mas se tu fizer aquela chavezinha ali,
Assim como tu falar com ele, na mesma hora tá vindo a resposta. É um segredo. Sabe o segredo, Isaac? Conta pra nós. Esse segredo aí é uma coisa que a gente vai aprendendo, mas é uma coisa assim que a gente não pode falar para todo mundo. A gente tem que ir uma caminhada, as pessoas quiserem andar junto com a gente, quiser ter experiências com Deus. Eu tive experiência com Deus muito forte, gente. Depois, outra hora, a gente vai contar. E aí, então, é esse tipo de experiência que as pessoas precisam ter. Porque eu falar da palavra, falar de Deus, isso aí todo mundo está falando. Eu quero ver, que nem aconteceu com um amigo meu, quando a gente saiu da igreja, saiu lá do mundo que a gente vivia, eu tinha 22 anos. E aí, a gente foi para a igreja. E aí um dos jovens que era da nossa turma veio zombar, né? Assim, agora virou a Bíblia, agora só quer andar com a Bíblia embaixo do braço, só quer essa Bíblia. Aí o outro meu amigo que também tinha tido uma experiência com Deus, tinha ido para a igreja, ele disse assim, isso aqui é a palavra de Deus. Ela é como uma espada de 2 gumes, ela tem poder para penetrar na divisão da alma e do espírito. E quando ele fez assim, esse jovem Flávio fez assim, o que é isso, meu? O que é isso? O que é isso? Eu também quero saber. Eu também quero saber disso aí. Ele conta que quando ele fez assim, o dedo dele atravessou por dentro dele. Foi lá dentro dele, assim, e ele viu que a coisa não era brincadeira. Então, são tipos de coisas assim, tu falar para uma pessoa que Deus, que isso, aquilo é uma coisa. A tu levar a pessoa a ter uma experiência real com Deus é diferente. É isso que nós precisamos. E, Anne, como a gente pode no digital, usando agora o que tu ensina nas tuas mentorias, que a gente aprende dentro da escala digital também, potencializar esse transbordo, levar essa palavra que a gente está trazendo aqui? Olha, eu costumo dizer que a internet hoje ela não é o futuro, né? A internet hoje é o presente. E dentro do digital, dentro do Scala, eu já tinha essa sede, como eu falei para vocês, de ajudar e ensinar pessoas. E dentro do digital você aprende exatamente isso. Dentro do Scala você aprende isso, fazer esse transbordo. Por quê? Quem está por detrás dele, que no caso é o produtor, que é o Luan Aires, ele não tem aquela ganância. Ele tem um transbordo já na vida dele, eu acredito que nem ele saiba disso. Por quê? O alvo dele não é alcançar dinheiro, é alcançar pessoas. E traz exatamente para isso que a gente está vivendo agora. Porque o que acontece? No mundo digital, principalmente para quem vai trabalhar ali como afiliado, tem muitos produtores que focam muito em vendas. Só vendas. E não te ensinam o que realmente é. O que realmente você precisa fazer. Então, ele te dá mais ou menos, ele te dá a base de como você começar. E você começa a abrir a sua mente. Foi aí que eu abri a minha mente de como a gente poderia trabalhar. Como eu poderia já usar isso também para evangelizar, porque as minhas alunas que me preocupam, eu digo que eu não sou só mentora, acabo você sendo psicóloga, você sendo ali a auxiliadora de alguém. E o digital, ele te proporciona isso porque você consegue alcançar mais pessoas. É exatamente isso que vocês vão fazer agora. Alcançar e ajudar as pessoas a mudarem as suas mentalidades. As pessoas são muito presas ao CLT. E isso tem afastado cada dia mais famílias, pessoas, porque fica escravizado, como a gente estava falando. Não tem tempo para a família, não tem tempo para nada, não tem. Cansado, só tem que trabalhar e descansar e trabalhar. E o digital, ele tem feito isso. Então, ele te dá mais ou menos, ele te dá a base de como você começar. E você começa a abrir a sua mente. Foi aí que eu abri a minha mente de como a gente poderia trabalhar. Como eu poderia já usar isso também para evangelizar, porque as minhas alunas que me preocupam, eu digo que eu não sou só mentora, acabo você sendo psicóloga, você sendo ali a auxiliadora de alguém. E o digital, ele te proporciona isso porque você consegue alcançar mais pessoas. É exatamente isso que vocês vão fazer agora. Alcançar e ajudar as pessoas a mudarem as suas mentalidades. As pessoas são muito presas ao CLT. E isso tem afastado cada dia mais famílias,
pessoas, porque fica escravizado, como a gente estava falando. Não tem tempo para família, tem. não tem tempo para nada. Não Você tem. cansado, só tem que trabalhar e descansar e trabalhar. E o digital, ele tem feito isso, ele tem aberto essa porta, não é uma janela, essa porta para que você esteja... Eu digo que hoje eu vivo o que eu queria viver, né? Que eu quero viver a liberdade. Você tem a sua renda, trabalhar de casa, você não se preocupar. Hoje eu trabalho como afiliado, mas tem gente que já é produtor, que tem o seu próprio produto. No caso, você já tem um livro, não é isso? Você falou? Tem um livro. O seu é livro mesmo ou é o e-book? É livro. É livro. E você alcançar pessoas através do digital e através aqui do canal de vocês vai ser muito simples agora. Porque o Scala, ele ensina muito isso também. Ele ensina várias estratégias, o Hernani tem acesso. E ele sabe as estratégias que ele dá para você trabalhar com produtos que é seu, no caso você já é o produtor, e produtos que não são seus. E você ainda alcança vidas, porque as pessoas que compram de você, você vira uma referência para elas. Como vocês vão virar referência com esse canal, né? Na realidade, vocês vão começar a virar referência no digital, porque no físico vocês já são referência. E eu digo que hoje vocês estarem recomeçando esse processo, estarem recomeçando aí esse projeto, o Senhor tem algo muito maior. E pode se preparar, que isso vai acontecer. O transbordo na vida de vocês vai vir, porque vocês vão alcançar mais pessoas. Eu vejo que no caso de vocês também não é o financeiro, é o transbordo. E é exatamente essa sede que eu tinha e que eu tenho de alcançar mais pessoas. E o digital, ele te oferece essa oportunidade. Porque uma coisa é você colocar 100 pessoas dentro de uma sala. Nós estamos em quê? Em 5. Outra coisa é você pegar milhares de pessoas através do digital. E esse podcast aqui vai ser maravilhoso para ajudar muita gente. Você conciliar aquilo que você estava falando. Você dá primeiro o espaço ao Senhor e as bênçãos elas vão vir. Não tem como não acontecer. O digital, ele te proporciona isso. Eu aprendi com uma pessoa que eu sigo, que ela é bem grande no digital, que ela disse o seguinte: tudo que fazem com você não é o que fazem com você, mas é o que fazem por você. Eu sei quem é. Sabe, né? Eu sempre falo também. Não é o que fazem. Não importa o que fizeram contigo, o que importa é o que tu vai fazer com o que fizeram. Exatamente. Então, assim, você tem passado essa experiência de perder os seus bens, que para você eram as coisas mais maravilhosas que você tinha. Hoje você vai ajudar pessoas com esse canal, com o digital, com essa experiência, a não fazer a mesma coisa, não colocar as coisas antes do Senhor, né? O Hernani aí com a sua experiência, porque assim, ele me falou muitas experiências que ele teve com o Senhor, assim, que me deixaram maravilhado. Eu disse, nossa, eu preciso viver isso também, preciso reviver isso. Né? A experiência que o meu esposo tem nessa situação que a gente passou vai ser para ensinar outras pessoas. É como essa mesma pessoa que não citou o nome, mas a gente sabe quem é, ela sempre diz assim, ó: nós somos como um Lego. É uma pessoa, o que tu tem é o que eu preciso, o que eu tenho serve, um encaixa na vida do outro, um vai somar na vida do outro. Então, por isso que a gente precisa de mais pessoas, que cada um tem uma parte que nós precisa. Experiências vividas, né? Experiências vividas. Cada um viveu uma coisa que serve para outra pessoa. Exato. Eu ouvi uma frase assim: seja tão bom no que você faz que as pessoas vão te olhar, elas vão querer aquilo. Entendeu? É só o transbordo. Eu ouvi do nosso pastor, ele falou o seguinte: se tivemos uma como é que sempre marca lá com ele? Uma mentoria? Uma mentoria. Que a gente queria fazer a gente queria ajudar os parentes, os familiares, né? Aí disse, como que vocês vão ajudar se vocês não conseguem se ajudar? Você não tem nada, você não é nada. Como é que vai ajudar os outros? Como é que vai ajudar os outros? Então, eu digo assim, por isso que eu faço todo o investimento, eu apoio nela, que eu sei que ela vai chegar no nível desse transbordo. Na verdade, ela já chegou. Ela tá, entendeu? Transbordando, o negócio tá fluindo. Então, bola para frente mesmo, seguir sempre.
colocar o Senhor Não adianta. na frente. Não adianta colocar ele na reserva. Gente, não funciona, não. É isso aí. Acho que a gente já passou uma mensagem. Não sei se Eliane tem mais alguma pergunta pra gente ir pro final, cada um falar mais uma palavra aí. Eu tenho só uma observação. Você lembra que você falava, você tem que fazer vídeo? Eu não fazia. E vocês não estão fazendo, mas nós estamos se preparando. Então, eu falei para o Isaac ontem, esse aqui vai ser o nosso pontapé inicial. A gente vai começar assim. Mas a gente já quer começar impactando, a gente já quer começar fazendo a diferença. Então, a gente começou dessa maneira e daqui para frente agora não parar mais. Sim. E a gente vai contar com Deus, com você e com a ajuda de Deus que vocês vão morar aqui. Ele falou para mim isso. Você não vai vir só para esse podcast, você vai vir morar aqui. Eu digo, se for a vontade do Senhor, e eu tinha falado para ele, né, a gente está querendo sair da nossa terra e tal, mas se for da vontade do Senhor, o Senhor, ele não vai nos deixar sem resposta, ele vai conduzir tudo no tempo e do jeito dele, né, e assim, será um prazer, uma satisfação enorme ajudar vocês, porque eu consigo ver a sede que vocês têm, não é sobre dinheiro, mas é sobre pessoas, e isso é o que me encanta. Nunca vai ser sobre dinheiro, são sobre pessoas. E vocês trabalharem essa mentalidade das pessoas, o digital vai ajudar muito, muito, muito vocês. Primeiro, vocês vão ensinar as pessoas a mudarem os seus pensamentos, que não é sobre a terra, mas é o caminho que vai ser feito, né? Vocês vão ensinar as pessoas que não é sobre coisas materiais, mas sobre coisas espirituais, viver o caminho e o propósito do Senhor. Então, o digital ele vai alcançar mais gente. E eu tenho certeza que vocês ainda têm muito para transbordar na vida das pessoas. Eu fico maravilhada em fazer parte desse começo aí com vocês, que vocês precisarem, eu estou à disposição. Quero dizer para vocês que vocês não estão juntos, não é por acaso. Por acaso. Senhor uniu propósitos, né? Dá para ver a sede de vocês, assim, eu realmente estou muito orgulhosa de conhecer vocês, orgulhosa de conhecer a Hernani. Quando eu dizia para ele, faz vídeo, mas ele é uma pessoa muito determinada. Ele é uma pessoa muito determinada. Eu não consigo, eu não gosto de aparecer. Aí eu ia lá, não, Hernani, tem que fazer assim, eu te dou até sexta-feira para você fazer um vídeo. Sexta-feira tem que estar. Eu quero até sexta um vídeo. Quando deu na sexta-feira que eu amanheci, fui olhar, deixei logo lá, né, ver se ele tava lá o vídeo. Eu digo, olha, muito bem. Então, os desafios eles são colocados para que a gente evolua. E vocês estão passando por esse processo de evolução. Sem certeza que vocês vão longe. O Isaac aqui também, ele faz parte desse todo esse processo, porque aí eu chego já tem uma ideia, vamos fazer assim, e aí ele fica cobrando, vamos lá, e ele chega junto e vamos fazer. Ah, mas tá difícil. Não, mas vamos fazer, vai dar certo. Já teve dias da empresa que eu estava sozinho lá, que o pessoal estava trabalhando lá. E uma coisa que eu tenho experiência de 30 e poucos anos de experiência, que eu trabalho com comunicação visual, eu sei. Teve uma coisa que eu liguei para o Isaac, traz o vai dar certo aqui, porque eu não estou conseguindo. Não vai dar certo pra você. Ele sempre diz, mas vai dar certo. Daqui a pouco chega o Isaac lá, vai dar certo. Eu digo, Isaac, como é que eu saio dessa aqui? Ele diz, não, assim. Pá. Deu certo. Então ele, sabe, ele tem essa coisa aí ele não deixa a peteca cair. Quando tá ruim, ele chega, vai dar certo. E isso é o importante de estar junto, estar em unidade, né? E por isso a gente muito orgulho, né, de ter conhecido vocês e agradece muito a presença de vocês hoje aqui. Entregamos para Deus esse propósito, esse caminho, essa caminhada que a gente vai ter pela frente, se realmente se for para a gente, né, continuar transbordando junto. Testemunho do Robson, fantástico. Da muito forte. Anne também. É importante, isso é muito importante. E a gente agradece muito a presença de vocês. Esse o Robson quer dar uma palavra final, mas eu quero agradecer e fechando esse primeiro podcast, né? Sobre a mudança de mentalidade. A gente colocou o nome de Infinity Mind, que a nossa mente é infinita. Então, a gente dizer que nós, tanto a Anne quanto nós, Hernani e eu, através da plataforma Infinity, depois, né, nos canais onde tiver divulgado esse vídeo, a gente vai passar os links de vocês, para vocês. Estamos à disposição para
ajudar. Ajudar no digital, ajudar a vocês a transbordo. prosperarem, a transbordarem, a mudarem, né, a mentalidade do mundo, né, para que realmente a gente faça acontecer o que é o propósito de cada um aqui na Terra. Sim. Então a gente está colocando, né, se colocando à disposição a partir de agora, a partir desse recomeço, né, com no formato desse podcast e de lives e de, né, consultorias, de mentorias, seja for o que vai acontecer a partir de agora, né, nós estamos à disposição para ajudar e transformar a vida de pessoas. Glória a Deus. Dentro da plataforma Infinity, vocês são de casa. Que bom. Casa. Sintam-se à vontade. Gente, gratidão. Gratidão. Isso é surreal. A gente está vivendo isso, é surreal. Parece ser tão pequeno, mas isso aqui é muito grande. Muito grande. Vocês vão ajudar muitas mulheres que hoje querem viver o sobrenatural de Deus, mas vivem tão presa no CLT, vivem tão presa nas suas limitações. Vocês vão ajudar muito com isso aqui. O digital ele tem aberto muitas portas para mulheres, principalmente para mulheres que querem ficar com seus filhos em casa. Porque o homem, a gente sabe que geralmente ele sai para trazer o pão de cada dia, mas a mulher ela precisa ser auxiliadora. E a gente, hoje, do jeito que a gente vive em questão de filhos, a gente precisa entender que entregar os nossos filhos para outras pessoas é bem complicado. Então, a gente fica com essa responsabilidade de cuidar da casa, cuidar de filhos. E o digital, ele tem oferecido isso. Né? Eu tenho assim, de alunos homens, eu só tenho 2. Mas o resto tudo são... Hoje eu estou com para mais de 30 alunos aí, todas mulheres. Né? Só tenho 2, o Hernani e o Marco. Então, assim, eu fico muito feliz em que o Senhor está ajudando vocês, usando vocês para ajudar outras pessoas aí na internet. É isso aí. Quem sabe o terceiro não seja eu. Quem sabe, né? Inicial aí, ó. Vai que seja virada de chave aqui? Eu não... Nem passar pela minha cabeça, né? Tá participando, eu já vim aqui... Veio só para apoiar. Veio para apoiar, né? E deu um testemunho importante. Isso é assim começa. Se vocês me permitem, eu queria finalizar com um testemunho. Né, que Deus me deu, às vezes, essa mudança de vida aí que hoje, né, eu consigo estar mais perto dos meus filhos e levar, a partir do QGR também, levar essa mudança de mentalidade para eles. Eu tenho, né, do atual casamento com a Carmen, né, o Davi, que tem 8 anos, e a Helena, que tem 6. E eles andam muito na frequência da gente. Eu levo eles na escola de manhã e geralmente eu faço uma mentalização ou um boot, para quem sabe o que é o boot, né? Uma reinicialização, um boot cerebral dentro do carro na hora que eu tô levando eles. E hoje eu tive uma experiência fantástica, assim, que me arrepiei na hora, assim, por que eu não gravei isso, né? E às vezes o Davi pede, rapaz, faz o boot quando eu, né? Nossa, não esquece do boot. Ele lembra. E hoje eu, né, no boot, eu quero fazer essa mentalização aqui com vocês. Que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não no corpo, não é o corpo que é semelhante a Deus, mas é o espírito, é a energia, é o poder. O poder de Deus nos dá de fazer as coisas, de criar, de ser criadores, de transformar as coisas. Nisso nós somos semelhança de Deus, na energia que emana da fonte, ela está em nós. Nós carregamos Deus. E nós não temos que ter medo porque Ele é o pastor, Jesus é o pastor que está cuidando de nós. E se a gente está numa montanha pedregosa e que tem um mato cheio de espinhos e que tem pedras no caminho, é tudo para nos proteger. Porque aquelas rochas que tem no caminho, ou aquela mata cheia de espinhos, é para a gente não cair no penhasco que está do outro lado. E se a gente se perde, ele vai lá, ele vai nos buscar. Ele vai deixar as 99 de lado e vai nos buscar. Então, a gente ter confiança, a gente saber que a gente está sendo cuidado, que a gente é filho, que a gente é imagem, que é semelhança, que a gente tem o poder e a energia que emana dele, que a gente pode fazer o que a gente quiser naquilo que Deus nos possibilita, que nos fortalece. E que a gente está protegido porque
as portas que ele fecha, as portas que ele abre, é porque é para endireitar o nosso caminho. Certeza. Queremos agradecer Amém. a audiência, agradecer. Posso, Ultimamente a presença, pode falar. desculpa, posso contar mais um testemunho Vamos lá. vivido? Lembro quando eu fazia meu curso técnico, aí eu voltando, né, para casa à noite. E eu estava na parada de ônibus, não tinha transporte na época. E tinha uma moça que pegava o ônibus junto comigo. Nessa noite ela não estava na parada. Aí todo mundo saindo lá da faculdade, lá, tinha uma faculdade próxima. E a parada foi esvaziando, aí um dos últimos lá, aí lá veio um ônibus. Aí eu dei uma cochilada, quando eu acordei o ônibus já dele por fora, assim, me deixou. Era o penúltimo ônibus, por volta de meia-noite. E ia passar o último, eu acho que quase 1h da manhã. Rapaz, mas eu xinguei tanto esse motorista. Acho que ainda não tava nos caminhos do Senhor, não. Tava entrando já. Xinguei tanto esse motorista. Gente, só eu Deus sabe que eu... E no dia seguinte, eu, na mesma parada, encontrei a moça. Ela disse, poxa, não veio pra... Foi pra aula ontem? Viesse pra aula ontem? Ela disse, sim, mas eu fui pegar em outra localidade, no centro da cidade, que aí eu vinha sentada. Eu disse, poxa, aí eu contei, né? Eu tava cansado. E deu uma cochilada e o motorista passou. Xinguei tanto esse motorista. Eu fui contar a história, né? Ela disse, agradeça a Deus. Porque quando chegou lá, na determinada localidade, entraram uns caras antes e já tinha outros esperando. Fizeram um arrastão no ônibus. Já limparam mesmo todo o bolso, a mochila dos alunos que estavam dentro, jogaram tudo dentro de uma picape. E nessa noite eu tava com o meu notebook. Aí eu, sabe, eu disse, desde aquele dia, eu não murmuro, não reclamo, tudo que às vezes, não deu certo do que eu estava pensando dentro dos meus planos, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Ali também. Entendeu? O Senhor sabe todas as coisas, então, amém. E aí, para encerrar, eu quero só estar aqui o Salmo 127 novamente, né? Que diz, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Então, eu gosto muito. O 3 aqui é os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Eu gosto muito desse salmo. Então, a gente está encerrando. Assim que acontece, é que a gente estava falando. Quem está no propósito não tem que se preocupar. As coisas acontecem. É isso aí. Amém. Muito obrigado quem assistiu até aqui esse podcast. E acompanhe nosso canal, siga aí no YouTube